Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral para todo o Brasil, continuando a nossa série sobre os grandes reis de Israel. Estamos falando sobre o rei Saul e foi muito interessante. A gente já pontuou aqui no primeiro bloco, primeiro, como se deu essa construção até chegarmos à estrutura monárquica, né? Mas também é muito interessante porque nós falamos que, biblicamente, nós vemos que o povo de Israel olha para as nações vizinhas e vê, poxa, tem todo mundo rei, nós queremos ter reis, porque eles têm? Existia uma certa inveja porque todo mundo tinha. Porém, também o bispo Joel levantou uma questão muito interessante. André, a conjuntura, vamos falar assim, geopolítica, havia uma necessidade de se ter uma centralidade de alguém com uma cabeça um pouco diferente, como era a cabeça de um rei, porque não tinha, talvez não se tinha uma iniciativa militar tão organizada naquele tempo. Naquele tempo a gente sabe que eram momentos de guerras, de invasões, e realmente um rei, havia necessidade, vamos dizer assim, de se ter um rei. A questão é, será que o início da monarquia com Saul era o fim da teocracia ou do governo de Deus, como Samuel pensava? Samuel, no momento de escolher Saul, foi para ele maior baque, porque na cabeça dele é o fim do reinado de Deus, o começo do reinado dos homens. Ou dava como conciliar aquilo que o pastor Javes falou, uma monarquia teocrática, ou seja, uma monarquia que seguia ainda a voz de Deus, aos preceitos de Deus, porque Samuel, querendo ou não, mesmo ele ungindo Saul e Saul começando a reinar como rei, ele ainda dava profetizar, olha, está errado, olha, invade assim, não, faz assim. E quando Saul fazia errado ou diferente daquilo que Samuel falava, ele ia lá e exortava o cara e às vezes até pegava a espada para botar para matar. Olha, Deus mandou matar todo mundo, ele ia lá e executava. Ele continuou ainda sendo ali um senador da República, vamos dizer assim. Mas é interessante, pastor, o senhor pode compartilhar também isso, porque essa construção é algo muito bonito. A primeira coisa que a gente precisa entender é a respeito do período dos juízes, que é chamado de juízes que, na verdade, não eram juízes. Eles eram chamados chofetins, ou seja, libertadores. Eram libertadores pontuais. À medida em que o povo sofria algum tipo de ataque, eles estavam sempre sendo atacados, medianitas, os filisteus, Deus levantava o chamado libertador. Deu-se o nome de juízes, porque alguns deles, como Débora, nós falamos aqui, o pastor João falou sobre Débora, que é chamada patriota, ela se destacou porque ela fez realmente esse papel. Mas, normalmente, eles tinham um trabalho de libertar no sentido militar. É no sentido militar. Não tinha aquele... Quando a gente fala de juízo, parece que havia um cargo, tribunal, né? Um senador. Tribunal é o seguinte, olha, agora é a vez de Gideão. Gideão nunca quis ser juiz. Inclusive, falaram para ele assim, Gideão, você é o Deus livre nós, reina sobre nós. Ele, não, isso eu não quero. Gideão não quis reinar. Eles não reinaram. Eles serviam justamente no propósito de algumas questões que eles julgavam o povo, mas no sentido geral, eles estavam ali para dar libertação de ataques, né, e dominações estrangeiras que vinham sobre eles. Agora, era momentâneo e pontual. Não era agora, uma coisa por que isso acontecia? Quando a gente fala assim, não foi o período da teocracia, isso é questionável. É questionável por quê? Foi o período de maior conturbação em Israel. E se nós pegarmos o final do livro de Juízes, vai ver lá que cada um fazia aquilo que bem entendia, aquilo que entendia que ele fosse. E as tribos faziam o que queriam. Inclusive, ou seja, Israel teve muitas derrotas nesse período. Por causa disso. Então, a gente vai ver que o povo, ele vivia. Tinha vitória e derrota. Aí, se convertiam, choravam, e o Senhor ouvia o clamor do meu povo. Aí o Senhor mandava o libertador. Aí, eles voltavam a fazer tudo que era errado de novo. Aí, vinha a dominação estrangeira. Aí, o Senhor levantava o libertador. Aí eles clamavam ao Senhor. Ou seja, era uma época de muita inconstância. Inconstância espiritual. Ou seja, era uma fidelidade exterior. A gente estava falando a respeito da Arca do Tabernáculo, que certamente era o que unia o povo como tribo, porque era anarquia. Foi o pior período que... Era uma anarquia. Cada tribo ia por si, é verdade. Então, olha só, a história, se a gente voltar um pouquinho na história, a referência que o bispo Joel colocou bem lá atrás, eles tinham uma referência de Faraó como rei. Aí depois vem Moisés, vem Josué, eles sempre tiveram uma liderança. Mas uma liderança que estava conduzindo o povo. Agora ele se estabelece no lugar que Deus prometeu para eles e eles não sabem o que fazem. E eles estão olhando para a volta sempre com reis, sempre uma liderança de reis, eles chegam naquele momento ali e de repente eles precisam de um referencial. E a gente vai, eu acho que é interessante falar sobre Samuel também. Por que... Vamos, mas essa questão do questionamento... E como foi bem falado, de olhar ao redor e ver que as nações estavam e querer a mesma coisa, não é uma coisa também de agora e quando estava estabelecido. Vamos lá, Moisés, durante a caminhada em todo o deserto,
acho que diariamente ele via, Toda porque hora o lá povo no voltava no Egito Egito. tinha... Lá As cebolas. sempre existia uma certa comparação com André, outras deixa eu nações. pegar Agora, isso aqui. também, Bispo, só um detalhe, isso também é um pouco, né, da falta de dependência do povo de uma fé plena na provisão do Senhor. Essa instabilidade que o pastor citou, porque tanto que, apesar de humanamente eles olharem ao redor e falar, não, nós precisamos de uma organização, nós precisamos de uma centralização de poder, mas ao mesmo tempo quando Samuel está lá, né, se sentindo rejeitado pelo povo, Deus chega para Samuel e fala assim, olha só, Samuel, não rejeitaram a você, mas a mim. Então Deus também estava dizendo assim, eu estou querendo prover esse povo, eu estou querendo conduzir esse povo. Esse era o ponto que eu queria Mas entrar. o povo Porque quer depender de mim, o povo Exato. quer andar pela força Pode do seu falar, braço. Eu peguei e falou do juiz ali. Na verdade, eu até citei aqui, Baraque era o comandante do exército. Não, Na Obama época não, da né? juíza Débora, é porque Débora, o papel de juiz naquela época, era espiritual. O papel do juiz era chamar o povo de Deus não era julgado em outro tribunal, era julgado em tribunal espiritual. Então o papel do juiz, no caso ali eu citei a Débora, por isso que ela chama Baraque para comandar a batalha, que não cabia ao juiz essa tarefa. O juiz era centralizado em cuidar da parte espiritual do povo. Por isso que a Bíblia diz que na época de Débora, o povo estava disperso, cada um procurando servir ao seu próprio Deus, aos seus interesses. Então, houve o quê? Problemas de opressão, porque o povo, sendo guiado espiritualmente, Deus era o que reinava, dava livramento, dava saída para eles em todas as situações. Então, Débora se viu ali como juíza e chamada por Deus diante do Baraque, não assumir o papel dele de comandar o exército, ela assume e faz a diferença. Talvez também esse detalhe levou o povo também a refletir que o juiz não poderia ser somente uma parte espiritual, porque havia também a parte secular. Mas a preocupação Como deles... falou o pastor Pedro aqui no início. Mas a preocupação deles, principal, não era de alguém que julgasse sobre eles, é alguém que liderasse. E a gente vê que ele não queria saber se o aspecto espiritual era importante ou não. A gente vê o caso de Sansão. Sansão como juiz. Sansão nunca foi juiz. Nós podemos dizer o que o Sansão era um fanfarrão. E, foi juiz 20 anos de Israel. Pois é. E aí, juiz. E a gente conhece a história de Sansão, né? Que vai matar mais gente. Não era alguém que transmitiria solidez para que a gente apresentasse uma causa a ele. Como um legislador, como se esperava de juiz, então né? a gente vê o seguinte, que Deus levanta Sansão com um poder sobrenatural, que nenhum homem na Terra jamais teve, e ele fez o que fez. Né, brinca com o poder de Deus, isso é um ensinamento para nós, vai brincar com o poder de Deus. Isso a gente vai chegar até os reis também, vão chegar a Salomão, que o rei Saul, que Deus escolheu, eu acho interessante, que eu costumo dizer, saiu para procurar mula e encontrou a coroa, né? Que ele foi procurar a mula do pai, encontrou a coroa, se tornou rei. Mas o processo dele para ser coroado, ele vai à casa dos profetas, ele é lapidado, profetiza, ele é lapidado. Então, o comando espiritual é ainda Samuel é o profeta. Mas não na cabeça de Samuel. Na cabeça de Samuel, o início do reinado de Saul é uma rejeição ao governo de Deus. Com certeza. Agora, é uma coisa que a gente tem que falar. Eu queria só... Como a gente falou, ele fez aquilo chorando. Era contrário à vontade dele. Ele se sentiu rejeitado pelo povo. Por isso que Deus consola ele, dizendo, Samuel, não fica triste não. Não rejeitaram você. Rejeitaram a mim. Agora, bispo, o senhor colocou uma coisa aqui sobre a lapidação de Saul. Eu queria muito falar sobre essa questão aqui, que isso mexeu meu coração desde do convite que nós tivemos para vir aqui. Saul não foi lapidado para ser rei. Essa é a questão. Porque os outros programas vão falar a respeito de Davi, dos outros Salomão. Reis de Israel. Mas a gente não pode deixar de falar do Davi nesse sentido. O Saul, ele caiu de paraquedas. Vamos colocar assim. Saul caiu de paraquedas. Ele teve uma experiência na casa dos profetas, profetizou, e que foi ser até um problema para ele mais tarde, porque o reino dele foi rejeitado justamente porque ele já estava se achando meio sacerdote, e quando ele vai sacrificar Gilgal, né? Sim, mas se ele não tivesse sido... Olha bem, se ele não passasse pelo processo de lapidação espiritual, ele teria razões
que ele passou a não ter, porque ele sabia as ordens de Deus, a manifestação de Deus. Ele foi chamado antes de ser coroado para entender um pouco sobre as coisas de Deus, porque o reinado, ainda que seja o monárquico, mas é teocrático, porque a liderança espiritual continuava de Samuel para ele. Tanto é que quando ele se levanta para desobedecer a Deus, Samuel vai lá e chama a atenção dele. Samuel fala para ele: você foi pelo caminho errado, você tinha que seguir as ordens de Deus. Ele é rei, mas quem manda é Deus. Mas se a gente pegar os detalhes da Bíblia, a gente vai observar que o Saul, ele só fazia aquilo que o Samuel mandava porque ele queria ter o Samuel ao lado dele. Ele não queria perder esse contato com Samuel. E a questão é que ele teve esse aspecto espiritual, mas ele foi preparado para ser rei. E por que o povo pediu rei? É uma questão interessante. Por que o povo queria um rei? Porque não estava satisfeito? Vamos observar o seguinte: Samuel, e a gente poderia ser um outro assunto aqui, a respeito dos filhos dos grandes ícones da Bíblia, que sendo homens que viraram ícones como referencial de poder, de comunhão, da posição que alcançaram, foram péssimos pais. Samuel, não sei dizer nesse aspecto de ser um péssimo pai, mas o legado que os filhos dele estavam deixando, talvez contribuiu muito para que o povo, sabendo que Samuel estava nos seus últimos dias, quisesse um rei. Porque os filhos dele, os filhos de Samuel, eles mercadejavam a questão do vidente, do povo, porque o povo procurava, e toda vez que procurava um profeta, o chamado vidente naquela época, o que eles faziam? Eles entravam com alguma oferta, levavam presente, pagavam, como o próprio Saul fez quando... Vamos dar uma abençoada no varão, quando né? ele foi, quando ele perdeu as ovelhas, né? O gado que ele foi atrás, eles estavam levando presente para Samuel. Aí o Samuel falou assim: é esse camarada aí que vai ser rei. E quando ele fala isso para Samuel, para Saul, o que o Saul fala? Eu sou o menor da minha casa e a minha tribo é a menor das tribos, que é a tribo de Benjamim. E olha a estratégia. falou foi Gideão. Mas não, Saul também fala. Saul também. Era esse ponto que eu queria tocar no assunto, porque no início a gente vai vendo uma mudança, né, de Saul em termos de postura, porque depois ele passa a depender, confiar muito no seu braço. Mas no início a gente vê uma estabilidade dele. Porque quando o primeiro momento que Samuel chama ele, muito semelhante, pastor, então, ele unia talvez a esperança de Deus e a esperança do povo. Exatamente. Muito semelhante do que acontece com Gideão. Quando o Senhor chama Saul, Saul já questiona: olha só, eu mesmo, você tem certeza? Eu sou de Benjamim. Eu sou o menor da casa do meu pai e a menor tribo. A minha família é a mais pobre e eu sou o mais inexpressivo filho dessa família. Tanto é que depois que acontece aqueles sinais que Deus fala lá, que humildade, com os profetas, que Samuel reúne o povo, que é tirado a sorte, que na verdade chama-se de sorte, mas havia uma soberania de Deus, um cuidado de Deus nisso. Nós não podemos falar que apenas foi sorte humana. E caiu na tribo de Benjamim, caiu na família de Saul, caiu em Saul. E aí, nessa hora, quando se procura, cadê o homem? O homem está aí? Estava escondido nas bagagens. O homem que era para reinar, estava com timidez. Aí, tanto que o povo, tem uns que saem questionando lá: ué, é esse homem que vai reinar? Como é que a gente vai crer? Porque o cara está lá cheio de timidez, escondido nas bagagens, foi preciso Deus revelar que ele estava ali. De repente, André, tem até gente aí nos assistindo, né? Que Deus colocou, como o pastor falou, como sacerdotes, como reis para reinar, e estão escondidos nas bagagens. Né? Eita, Deus. Sai de trás das bagagens, Saul. E aqui é uma coisa vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta, mas é interessante para muitas pessoas que imaginavam que o povo pedia a Saul, na verdade o povo pedia um rei. Não sabia quem, a gente quer rei. E Saul era uma pessoa até que inexpressiva. Quem era Saul? Era um grande guerreiro para que o povo quisesse? Não. Foi Deus que falou: olha, sai de trás aí das malhadas aí que eu vou te levantar. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já já.